Nesta aula, vamos discutir a colocação dos pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. Então, o pronome ele pode assumir 3 posições em relação ao verbo. O pronome pode estar antes do verbo, nesse caso a gente tem a próclise, no meio do verbo, mesóclise, ou depois do verbo, ênclise. Então, no primeiro exemplo, não me mandaram as flores. O pronome oblíquo átono, me, ele se encontra antes do verbo mandaram, o que é a próclise, E a próclise, nesse caso, ela é justificada uma vez que a gente tem a partícula atrativa não, tá? A partícula negativa não, que atrai o pronome oblíquo átono para perto dela, tá? Então, não atrai o me para perto dela, justificando desse modo a próclise. No segundo caso, oferecer-te-ei um mundo de ilusões. Então, o pronome oblíquo átono, ele se encontra no meio do verbo, oferecerei, tá? Mesóclise. E a mesóclise, nesse caso, ela ocorre uma vez que o verbo oferecerei, ele está conjugado no futuro do presente do indicativo, tá? Então, nesse caso, a gente tem mesóclise. E, por fim, deram-lhe uma chance, a gente tem o verbo, e só depois o pronome oblíquo átono. Então, o pronome oblíquo átono, ele se encontra após o verbo deram, tá? A ênclise ocorre, nesse caso, uma vez que se trata do início de um período. Todo início de período a gente vai usar a ênclise, tá? A ênclise é a regra. E a dificuldade do brasileiro, ela ocorre mais no emprego da mesóclise, que é rara na linguagem oral, e da ênclise, sendo que o brasileiro erra muito pouco quanto à próclise, mesmo em situação informal. Então, agora vamos às regras propriamente ditas. Deve-se usar a próclise diante de palavras negativas, desde que não haja pausa entre o verbo e a partícula. Por exemplo, não acredito em Deus porque nunca ouvi. Então, a gente tem a próclise aqui, pronome oblíquo átono, antes do verbo vi. E a próclise, ela ocorre, uma vez que a gente tem essa partícula negativa, nunca, que atrai, que puxa o pronome oblíquo átono o para perto dela, tá? Então, próclise nesse caso. Só lembrando que o Alberto Caeiro, ele é um heterônimo do Fernando Pessoa, que defende os sentidos como a única forma de se obter conhecimento, o que é chamado de sensacionismo. Então, quando ele diz que não acredita em Deus porque nunca ouviu, ele está dizendo que ele não acredita em Deus porque esse Deus, ele nunca passou pelo crivo do sentido da visão, tá? Então, ele não acredita em Deus por conta disso. Também se usa a próclise com advérbio, e o advérbio, ele é um caracterizador da ação verbal. Ele dá ao verbo uma noção de tempo, lugar, modo, intensidade, negação, afirmação e dúvida. O advérbio, ele também pode estar ligado a adjetivo, a outro advérbio ou uma oração inteira. É uma palavra invariável e, portanto, não apresenta flexão de número ou de gênero. Então, no exemplo aqui, amanhã eu te direi as palavras. A gente, de novo, tem a próclise, ou seja, pronome oblíquo átono vindo antes do verbo direi, tá? E esse pronome oblíquo átono, ele está sendo puxado, ele está sendo atraído pelo advérbio de tempo amanhã, tá? Advérbio de tempo. Outro caso em que usamos a próclise é com pronome relativo. Então, primeiramente, a rigor, pronome é toda palavra que representa, substitui ou acompanha um substantivo, referindo-se sempre a uma pessoa do discurso.
Então, pode se referir à primeira pessoa do discurso, à segunda pessoa ou à terceira pessoa. Os pronomes relativos, eles se relacionam mais especificamente com as orações subordinadas adjetivas. E, geralmente, os pronomes relativos são o que, o qual e as suas flexões, né? Então, a qual, os quais, as quais, o onde, cujo e as suas flexões. Então, cuja, cujos, cujas, quem, quanto, tá? Geralmente são esses os pronomes relativos. Então, aqui a gente tem, né? E assim nas calhas de roda, gira a entender a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. Então, de novo, a próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo, chama, tá? Porque o pronome oblíquo átono, ele está sendo atraído pelo pronome relativo, que é o que, tá? Nesse caso, o que, ele está funcionando como pronome relativo. Como que eu sei que o que, nesse exemplo, ele funciona como um pronome relativo, uma vez que o que, ele pode ter várias funções, né? Bom, é só você substituir o que por o qual, tá? Então, ficaria assim, esse comboio de corda, o qual se chama coração, tá? Então, como a troca é possível, o que, ele funciona como pronome relativo e ele atrai o pronome oblíquo átono para perto dele, tá? Então, essas regrinhas são bastante importantes. Só para fixar a respeito dos advérbios e pronomes relativos, os advérbios eles possuem várias classificações. Então, existem os advérbios de tempo, como é o caso do amanhã, utilizado no meu exemplo, né? Advérbios de lugar, de modo, de negação, de afirmação, de dúvida e de intensidade, tá? Lembrando que o advérbio, ele é um caracterizador da ação verbal e ele não precisa necessariamente estar ligado a um verbo, né? Conforme eu já havia dito. Já os pronomes, eles também, né, possuem várias classificações. Então, a gente tem os pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, mas o que importa mesmo são os pronomes relativos, que, como eu já havia dito, é o que, o qual, a qual, os quais, as quais, onde, cujo, cuja, cujos, cujas, quem, quanto, tá? Esses são os pronomes relativos principais. Os pronomes relativos, eles atraem o pronome oblíquo átono para perto deles, exigindo, portanto, o emprego da próclise, tá? Como a gente já havia conversado também. Então, outros usos, se utiliza a próclise com pronome indefinido. Então, por exemplo, ninguém vos rouba os castelos. Pronome oblíquo átono, vos, antes do verbo, rouba. Então, a gente tem a próclise. E a próclise, nesse caso, ela ocorre porque o pronome oblíquo átono, vos, é atraído pelo pronome indefinido ninguém, tá? Então, ninguém é um pronome indefinido que atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Então, a gente tem a próclise. Outra regrinha importante, porque eu marquei em vermelho, a gente usa a próclise com conjunção subordinativa, tá? O que é uma conjunção subordinativa? A conjunção subordinativa é a conjunção da oração subordinada, tá? Que é aquela oração que mantém uma relação de dependência com uma outra, que a gente chama de oração principal. A oração principal, ela não apresenta conjunção. Então, vamos ao exemplo que vai ficar mais claro para vocês. Não gosto que me peguem no braço, tá? Então, a primeira coisa, quantas orações a gente tem aí? A resposta é duas. Por quê? Porque a gente tem dois verbos. E se a gente tem dois verbos, a gente tem duas orações, tá? Os verbos são gosto, né, o primeiro verbo, e peguem é o segundo verbo. A separação dessas orações, entre essas orações, ela se dá antes da conjunção. Antes do quê? Então, a gente vai separar aqui, tá? Em primeira oração,
e segunda oração, tá? A gente tem duas orações aqui. Primeira oração, não gosto. Segunda oração, que me peguem no braço, tá? E o que, ele é uma conjunção, tá? Por que que ele é uma conjunção? Porque ele está sendo usado para conectar essas duas orações, tá? E quem faz isso é uma conjunção, né? Só que também é uma conjunção subordinativa. Por quê? Porque se a primeira oração é uma oração principal, ela é denominada oração principal, a segunda oração é a subordinada, tá? Ou seja, a segunda oração, ela é dependente de uma oração principal. Sem uma oração principal, a segunda oração, que é subordinada, ela não faz sentido, tá? Então, vamos supor que eu tire a oração principal da jogada. Então, a gente só leria, né, que me peguem no braço. Percebam como só a segunda oração, ela não faz sentido quando ela está isolada. Então, a gente diz que ela é oração dependente da oração principal. Então, a gente diz que ela é uma oração subordinada em relação à oração principal. Tudo bem? E como essa é a conjunção da oração subordinada, essa é uma conjunção subordinativa que puxa o pronome oblíquo átono me para perto dela. Então, o pronome oblíquo átono me, né, ele se encontra antes do verbo peguem, tá? Peguem é o verbo, o que a gente chama de próclise, né? Tudo bem esse exemplo? Então, outros usos, né? Nas orações optativas, ou seja, aquelas que exprimem desejo, se o sujeito estiver anteposto. Então, por exemplo, macacos te mordam, Deus te abençoe, né? São orações que exprimem desejo e, portanto, a gente vai utilizar a próclise aqui, tá? Ou seja, pronome oblíquo antes do verbo, pronome oblíquo antes do verbo, tá? Também nas orações exclamativas, né, iniciadas por palavras exclamativas, por exemplo, como me fazem de besta, tá? Então, como é uma oração exclamativa, né, a gente vai utilizar a próclise, o pronome oblíquo átono, antes do verbo, tá? Isso é próclise. Bom, os últimos casos aqui, nas orações interrogativas iniciadas por palavras interrogativas. Por exemplo, por que me olhas assim? Então, a gente tem uma oração interrogativa, vamos usar a próclise. É o pronome oblíquo átono antes do verbo olhas, tá? Só lembrando que esse porquê aqui, separado e sem acento, ele é usado no começo de pergunta, tá? Então, seria, né, uma palavra interrogativa nesse caso. Outra regrinha bem importante a gente vai utilizar a próclise com infinitivo flexionado ou gerúndio, precedidos de preposição. Então, por exemplo, por te amarem demais, ficastes convencida. Então, aqui, né, a gente tem a próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo, amarem, tá? Próclise. E essa próclise, ela ocorre, né, ela é empregada porque o verbo, ele tá, né, nesse primeiro exemplo, no infinitivo flexionado, tá? Infinitivo flexionado. E antes dele aparece uma preposição, a preposição por, tá? Então, próclise nesse caso. No segundo exemplo, em se tratando de futebol, aí continua, né? Também próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo. Uma vez que esse verbo, ele tá no gerúndio, tá? NDO, gerúndio. E antes dele existe a preposição em, tá? Então, nesse caso, a gente vai usar a próclise também. Com a palavra só no sentido de apenas e com as conjunções ou, quer, tá? Por exemplo, só me trouxeram alegrias, risos, tá? Apenas me trouxeram alegrias e risos. Então, a gente vai utilizar a próclise, pronome oblíquo átono antes do verbo, trouxeram, tá?
E no segundo exemplo, ou ele se emenda ou lhe dão a demissão, a gente tem as conjunções alternativas ou, tá? Então vamos utilizar a próclise. Pronome oblíquo, átono, antes do verbo. Pronome oblíquo, átono, antes do verbo, tá? Próclise nos dois casos. A mesóclise, né? Existem dois casos em que a gente vai utilizar a mesóclise, que ela é tão empregada pelo Conde Drácula aqui. A gente usa a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente, desde que não haja palavra atrativa. Uma vez que, se houver palavra atrativa, a próclise com o verbo no futuro, ela é obrigatória, tá? Então, só repetindo. Se houver palavra atrativa, a próclise com o verbo no futuro, ela é obrigatória e não a mesóclise, tá? Então, tomar cuidado com isso. E jamais vamos usar a ínclise com o verbo no futuro, tá? Então, tá proibida a ínclise com o verbo no futuro, certo? Então, vamos aos exemplos. Tu virás ter conosco, ser-te-emos irmãos no céu. Então, um claro exemplo de mesóclise, né? Ou seja, o pronome, ele se encontra no meio do verbo, seremos. Esse verbo, ele está conjugado no futuro do presente, tá? No futuro do presente. Então, nesse caso, a gente tem a mesóclise, tá? E nesse exemplo do Jorge Amado, Gildete manter-se-ia atenta para o que desse e viesse. O pronome oblíquo átono se, ele se encontra no meio do verbo manteria. Esse verbo ele está conjugado no futuro do pretérito, tá? Futuro do pretérito. Então, a mesóclise ela é justificada nesse caso, tá? Deixa eu mudar o slide que isso está até me assustando. Bom, então, por fim, a ênclise. Quando que a gente vai usar a ênclise, né? Então, utiliza-se a ênclise no início do período, desde que não seja futuro. Porque, como eu acabei de dizer, se o período iniciar com futuro, a gente vai usar a mesóclise, tá? Período iniciou com futuro, mesóclise. Então, por exemplo, vou-me embora para Pazárgada, do Manuel Bandeira. Então, como é início do período, o pronome oblíquo átono, ele se encontra após o verbo vou, tá? Após o verbo. Também utiliza-se a ênclise depois de uma pausa, desde que não seja o futuro, porque, de novo, se após a pausa houver futuro, a gente vai usar a mesóclise e não a ênclise, tá? Então, exemplo, o conde vê, corre, daí, ó, uma pausa aqui, demarcada por meio da vírgula, atira-se também, tá? Então, após a pausa, a gente utiliza a ênclise, o pronome oblíquo átono, após o verbo, atira. Com verbo no gerúndio, desde que não seja precedido de preposição ou advérbio. Porque o gerúndio precedido de preposição ou de advérbio e sem pausa, ele pede a próclise e não a ênclise, tá? De novo, o gerúndio precedido de preposição ou de advérbio sem pausa, ele pede a próclise, tá? Então, no exemplo aqui. Não sou futurista de Marinette, disse e repito. Tenho pontos de contato com futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Então, aqui o verbo ele está no gerúndio, e a gente utilizou a ênclise, né? O pronome oblíquo átono, no me, após o verbo chamando, tá? No gerúndio. Outros usos, então, com verbo no infinitivo impessoal, tá? Por exemplo, as confidências dos loucos, eu passaria a vida a provocá-las. Então, o verbo aqui, ele está no infinitivo impessoal, vamos à ênclise, né? Primeiro o verbo, depois o pronome oblíquo átono. Para quem, daí no outro exemplo, do Graciliano Ramos, para quem enganar-me, tá? Então, de novo, o verbo está no infinitivo impessoal, vamos utilizar primeiro o verbo e depois o pronome oblíquo átono.
ênclise. Não consigo modificar-me, tá? De novo, infinitivo impessoal, primeiro verbo, depois pronome oblíquo átomo. É o que mais me aflige, tá? Só lembrando que o infinitivo não flexionado, precedido de preposição para ou palavra negativa, também aceita próclise, tá? Infinitivo não flexionado, ou seja, infinitivo impessoal, precedido de preposição para ou palavra negativa, também aceita próclise. E por fim, com verbo no imperativo, como no exemplo do Manifesto Dada, conhece-te é uma utopia, porém mais aceitável porque contém também a maldade. Então, no exemplo, o verbo está no imperativo, então vamos usar a ênclise, verbo e só depois o pronome oblíquo átomo, tá? Bom, então aqui a gente tem um poema do Oswald de Andrade, Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, tá? Então aqui ele optou por usar a próclise em detrimento da ênclise, né? A ênclise que seria mais condizente com a norma culta, e isso ocorre porque, por vezes, os autores eles transgridem a regra em função da eufonia, ou seja, em função de se gerar um som mais agradável, ou de um efeito de sentido que possa dar maior naturalidade à linguagem. Isso ocorre na poesia mais moderna, em boa parte das composições musicais, em textos de propaganda e na própria linguagem veicular. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Eu deixei alguns exercícios aqui para vocês treinarem a colocação dos pronomes oblíquos átomos, né? E qualquer dúvida vocês podem me chamar, sem nenhum problema.